Bom, tudo começou com os primitivos, os índios, que há 45 mil anos atrás aproximadamente, eles viviam aqui no Brasil. Eles viviam em constantes deslocamento aqui de região por região. Aproximadamente calcula-se que tinha 5 milhões de índios, e esses índios eram separados em 5 principais grupos indígenas: os Tupi-Guaranis, Macro-G, Aruac e Craíbas. Colonizadores portugueses. Bom, aí que tudo começou. Os colonizadores chegaram por volta de 1500 e tudo começou aí a formação do povo brasileiro. Começou com a miscigenação. O Brasil tem uma ampla miscigenação, pois tem vários povos, várias culturas. E a primeira etnia é a do português com o índio, que é dado como caboclos, mas também podem ser chamados de mameluco, que é a mesma coisa que caboclo. E a empresa açucareira, os portugueses implantaram a empresa açucareira, e aí começou a vir os africanos, os escravos. Eles chegaram por volta de 1538. Eles eram levados à força para o Brasil. Eles eram tidos como propriedade do português. E aí o mulato, que aí começou mais uma mistura de raça, de etnia. O mulato é o africano com o português. O cafuso é o índio com o negro. Cerca de aproximadamente 4 milhões de escravos vieram para o Brasil naquela época. Então, aí tudo começou com vários povos que já daí não eram mais tidos como nomes, mas como os que eles eram europeus, eram tidos como os brancos. Então, os imigrantes, eles chegaram por volta de 1850, eles só vieram após a abolição da escravatura. Eles vieram para o Brasil em busca de trabalho, emprego. Então, os primeiros grupos que vieram foram os italianos, os alemães, os suíços, poloneses, espanhóis, árabes de diversas procedências vieram para o Brasil. Entre outros, o cariboca, que é o filho de índio com o mameluco, que é o caboclo. O pardo é o filho de mulato com o branco. Cabra, filho de negro com mulato. Crioulo, filho de pais negros nascido no Brasil. Agora eu vou falar um pouco sobre a cultura de cada povo. Então vamos lá. A cultura indígena. Bom, religião. Eles pregam a religião xamanismo. Eles creem. Tem vários. Cada povo acredita numa religião, mas eles acreditam quase sempre num deus, que é o Tupã, mas também tem outras tribos que eles acreditam sempre em muitos mitos. E eles têm um deus, deus não, como é que eu posso falar? Um cara dentro da tribo que ele é conhecido como pajé, e quando que eles querem falar com os deuses, os mitos, eles vão lá com esse pajé. Tem um a cada tribo. Esse cara então fala com os deuses, eles acreditam nisso. A culinária indígena então, ela é composta por muitas frutas, verduras, raízes. Eles caçam e pescam, comem muita castanha. Os principais pratos são a tapioca, que ela vem à base da farinha de mandioca, que está aqui. O pirão, que é esse aqui também, é o molho à base de farinha de mandioca. A pipoca e o beiju. Vestimentas. As vestimentas dos índios vão muito de acordo com o clima. Cada tribo se veste diferente, então cada tribo se veste de uma maneira. Eles usam muitas coisas dos animais para fazer, tipo colares, eles usam os dentes dos animais, aí usam as penas, acessórios, eles têm bastante folhas, como vocês podem ver aqui, ó, penas, folhas, e pinturas é o que eles mais usam. Rituais, os rituais indígenas são umas crenças deles, e aqui eu tenho alguns.
O veneno nos olhos nada mais é que quando que eles querem ver se o homem tá não ou apto a ir junto com os homens caçar. Morada das almas. Quando que o índio morre, mais ou menos uns 2, 3 meses, eles deixam o índio dentro desse negócio amarelo, como vocês podem ver aqui, ó. E ele fica ali decompondo, o corpo vai ali decompondo e eles não mexem, eles deixam ali. Dá mau odor, mas fica ali o corpo, porque eles acreditam que daí a alma dele vai pro céu. Se tornando mulher. Quando que a mulher menstrua pela primeira vez, eles acreditam, eles têm uma crença e eles prendem ela dentro de uma oca para ela não... que eles acreditam que menstruar é uma coisa do satanás. Então eles prendem a mulher dentro de uma oca. A oca é uma moradia dos índios e ela fica lá entre 2 a 12 semanas. O ritual da masculinidade. O ritual da masculinidade é isso aqui. É uma luva cheia de formigas que eles vê se o homem já tá bem maduro ou não. E o ritual da iniciação é uma criança de 7 a 8 anos. Eles, quando que ela atinge essa idade, eles furam o lábio inferior dela com uma clavícula de cavaco, de macaco, que é esse osso aqui. E o ritual de guerra, não tenho imagem aqui, mas é um ritual um pouco mais antigo, de índios mais antigos, que quando eles brigavam entre tribos, eles comiam corpos de outra tribo para ser mais forte na guerra. Aqui eu tenho algumas pinturas de um grupo indígena. Então, a pintura para o homem ou mulher, né? É uma pintura que pode ser usada para o homem ou mulher. É a celebração da chegada do 10º filho. Então, quando que a mulher está esperando o 10º filho, eles se pintam com esse símbolo aqui. Esse aqui é para homem solteiro, que quando ele vai para a guerra, eles creem que é uma proteção. Aqui, pintura para a perna, que é para homem e mulher, é a festa onde todos dançam. Então, a próxima eu vou ter um videozinho da dança do índio. A dança é conhecida como a dança da chuva, que é muito conhecida. Depois tu me fala. Como vocês podem ver no vídeo, aparece no final a oca, que é a moradia dos índios. Então, linguagens. Eles têm 160 línguas e dialetos que são falados aqui no Brasil. E no mundo, são quase 7.000 línguas e dialetos falados. Mas, dentre essas línguas, tem línguas que só uma pessoa sabe falar da tribo. Então, depois que essa pessoa falecer e se ela não passar essa língua para os mais novos, os outros, vai ser apagada mais uma língua. As principais línguas faladas no Brasil é a Tupi, Macro-G e Aruac. Então aqui tem um mapa aqui que mostra a família linguística e a região que se encontra. Então, aqui no Rio Grande do Sul tem um pouco de Tupi-Guarani,
a maior parte é Tupi-Guarani, e aqui tem Tupi-Guarani e G. O G também se encontra, então, no Rio Grande do Sul. Agora eu vou falar sobre a cultura africana. Linguagens. Então, no mundo são 2.092 línguas. Aqui no Brasil tem de 200 a 300 línguas, são faladas aqui. Mas no mundo todo, dessas 2.092 línguas, apenas 1.500 são faladas. E lá na África é dividido em 4 grupos. Mas aqui no Brasil, as principais línguas africanas são Kikongo, Kimbundo e Umbundo. A religião, então. A religião africana tem a Candomblé, Umbanda, que elas prezam sobre fraternidade, caridade e respeito ao próximo. Os Zambi e os Orixás, deuses supremos, os dois são a mesma coisa, eles são deuses supremos. O Candomblé, no começo, ele não era muito feito pelos africanos, pois ele era tido pelos portugueses como uma coisa do diabo, uma coisa errada. Mas com o passar do tempo foi entrando. E Umbanda já é mais brasileiro. Vem de origem africana, mas tem muito a ver com a parte do Brasil. E esses ritos, eles são dirigidos por pai de santo ou mãe de santo. Então a culinária, a feijoada, que todo mundo conhece. Tem uma curiosidade sobre a feijoada, que eles usavam, o feijão eles tinham, mas a carne que eles colocavam dentro, o joelho de porco, a cabeça, quando os portugueses eles comiam o porco, eles não comiam essas partes aí, o joelho, a cabeça. Então eles deixavam a comida pros africanos. Aí os africanos colocavam dentro da feijoada. O acarajé, então, nada mais é que um bolinho feito de massa de feijão, que é esse aqui. O caruru, então, é um cozido de quiabos. E então a culinária africana usa muito temperos, que temperos é o que eles mais tinham, então eles praticavam muito o uso deles. Instrumento, então. Aqui tem o atabaque, berimbau, agogó e o afugê. Esses instrumentos eles são muito usados nas danças, na capoeira. Aqui, ó, na imagem de fundo tá tendo uma capoeira e eles estão usando o berimbau. Então, como eu falei, as danças tem o jongo, a capoeira, que é a principal dança africana aqui no Brasil, o samba de roda e o maracatu. Então, no próximo slide eu vou ter a dança, é uma capoeira, e vocês vão poder ver também os instrumentos sendo usados.
falar sobre um pouco dos imigrantes. Vou falar sobre os italianos e os alemães. Então, culinária alemã tem o chucrute, que é nada mais nada menos que um repolho refogado. A salsicha, mas não só a salsicha, mas como vários produtos embutidos, mortandela, essas coisas, vieram muito da culinária alemã. A batata, então, o alemão usa bastante batata para quase tudo. E a cuca. A cuca, ela era mais usada com fruta. Na Alemanha ela é mais... Mas aqui no Brasil aí eles implantaram mais sabores, mais... modificaram. Então lá na Alemanha veio, tipo, é mais original, mais a cuca mais sem, não tanto recheio. Então, a religião que veio acompanhar da Alemanha é a luterana, e que é a principal religião que veio junto. E as danças tem a polka e a valsa. Então, ó, no próximo slide agora eu vou mostrar a polka um pouco e isso. Era isso, a dança alemã. Como podem ver também, eles estão usando as roupas típicas alemã. Então agora eu vou falar sobre a cultura italiana. A culinária tem então o risoto, que é muito usado ainda hoje. As massas, que como vocês podem ver a lasanha e a pizza tem massa no meio. E a polenta. Polenta então é da cultura italiana. Então, como se sabe, todos esses pratos são muito utilizados muito aqui no Brasil. Temos também a São Paulo, que é a segunda cidade no país que mais come pizza. Então, a dança típica italiana tem a tarantela e a siciliana. E a religião tem a católica, que todo mundo conhece, que é a principal religião do mundo, o cristianismo. Então eu vou mostrar agora no próximo slide a dança tarantela.
Então, como vocês puderam ver, essa é uma dança típica italiana e eles estão usando também os trajes típicos italianos. Então, agora eu vou falar sobre diversidade cultural de cada região aqui do Brasil. Então, diversidade cultural são vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como linguagem, culinária, tradições, religiões. Então, a região norte. A região norte ela é a maior região territorial do país e a diversidade é muito influenciada pelos indígenas, europeus e africanos. Como vocês vão poder ver, os indígenas eles vão influenciar muito em tudo aqui todas as regiões, eles vão ter uma influência, por causa que eles são os principais povos que já habitaram aqui o Brasil, foram os primeiros, né? Então, na região norte tem várias festas e uma é o Círio Nazaré. Círio Nazaré, essa aqui, que é uma procissão que é da Nossa Senhora, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, que ela é feita em outubro e eles caminham quilômetros com a Santa nos ombros aqui e eles enfeitam toda a cidade para esse dia. O Festival de Parintins é uma festa onde dois bois disputam, ela é celebrada em 3 dias e ela acontece em junho. O principal prato da região norte, então, é o pato no tucupi, que é esse aqui da direita. Então, região nordeste. A diversidade é muito influenciada pelos portugueses, negros e índios. Como vocês podem ver, ela é composta por 9 estados. E o que eu falei é o índio de novo influenciando. Então, a região nordeste, a principal festa são a festa junina, que todo mundo conhece, e o frevo. O frevo nada mais é que um carnaval. É um carnaval, só que mais da região nordeste. Então, a região nordeste, ela tem a culinária dela muito parecida com a culinária africana e indígena. Eles usam muito temperos, muitas raízes, castanhas. Então os principais pratos são compostos por esses ingredientes. Então, a região centro-oeste. Então, ela faz fronteira com todas as regiões. Ela é influenciada pela cultura indígena, boliviana e paraguaia. Então, dentro das festas tradicionais da região centro-oeste tem a cavalhada, que os cristãos, que é representada pelos cristãos que se vestem de azul. A cavalhada é uma guerra que eles simulam, que é entre os cristãos e os inimigos deles. Então os inimigos se vestem de vermelho. Essa festa aqui dura em média de 3 dias. E essa aqui é o fogaréu, que é uma procissão que eles fazem, que é do folclore, que é do que eles acreditam nesse folclore. E eles se vestem com essas roupas e levam fogo. Então, região sudeste. Ela é basicamente de origem portuguesa. Ela tem muita influência dos asiáticos. E é composta por 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, a região sudeste ela se concentra o maior número de população, que é em torno de 80 milhões. Então, e a região sudeste é muito comum o carnaval. Eu coloquei aqui um dos principais pontos turísticos do Brasil, o Cristo Redentor, então é situado na região sudeste. Então, chegamos na região sul. A nossa região sul é muito influenciada pelas culturas europeus, italianos, alemães. A região apresenta os elementos culturais dos índios, também, como eu falei, dos alemães e dos italianos. É composta por 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As principais festas: a Oktoberfest, que é de origem alemã, que é mais comum acontecer lá em Blumenau,
mas acontece em várias cidades. A festa da uva, que é mais daqui da região e é dos italianos. E as gaúchas, que acontece muito aqui no Rio Grande do Sul. Então, era isso a minha apresentação. Obrigado.